bem, amigos? Sejam bem-vindos à continuidade do nosso estudo da série sobre o santuário. O tema de hoje é o grande conflito na terra. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 38. Vamos ler o versículo 4 até o 7, tá bom? Abre aí. Para você entender um pouquinho o contexto, nos capítulos anteriores, Jó questiona a Deus, faz algumas perguntas e parece que Deus guarda silêncio. Mas no capítulo 38 é a resposta de Deus. E Deus disse assim para Jó: aonde estavas tu quando eu fundava a terra? Olha, onde estava você quando eu estava fundando a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem pôs as medidas, se é o que você sabe? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus se alegravam também, ou jubilavam. Veja o seguinte detalhe: quando Deus estava criando esse mundo, colocando os fundamentos, disse que havia dois grupos, dois tipos de seres que cantaram, se rejubilaram pela criação desse mundo. As estrelas da alva e os filhos de Deus. Quem são as estrelas da alva e quem são os filhos de Deus? As estrelas, no estudo anterior, já vimos que representam anjos. Os anjos são chamados de estrelas. Então, aqui está falando sobre os anjos. Quando Deus criou esse mundo, o exército celestial de anjos cantaram, se alegraram pela criação do ser humano. Mas ali também estavam juntos com eles os filhos de Deus. Quem são esses filhos de Deus? Alguém pode dizer, esses filhos de Deus são os seres humanos, né? Nós também somos chamados filhos de Deus. É verdade. No entanto, não são seres humanos, porque o ser humano ainda ia ser criado. Aqui está falando no momento que Deus está colocando as bases desse mundo. E se você ler, por exemplo, desde o capítulo 1, ali fala, né, que houve um momento quando os filhos de Deus se apresentaram na presença de Deus, e entre eles foi Lúcifer, enfim. Tá? Vamos ver que esses filhos de Deus está falando de seres ou representantes de outros mundos que Deus criou. Não está falando aqui literalmente aqui de seres humanos. Tá? No contexto, antes da criação do ser humano, são representantes de outros mundos. Eu quero ler para vocês uma citação que está aqui na revista Review and Herald, do dia 9 de março de 1886. Aqui, Ellen G. White disse o seguinte, olha: Satanás era grandemente amado pelos seres celestiais. Era um querubim amado, era líder, né? Todo mundo admirava ele. Era forte sua influência sobre os anjos. Alguma atitude deveria ser tomada para afastá-la da simpatia dos seres humanos, porque ele tinha enganado, né, os anjos. O governo de Deus incluía não somente os habitantes do céu, anjos, mas também os habitantes de todos os mundos que ele havia criado. E Satanás pensou que se ele podia levar consigo os anjos do céu à rebelião, ele poderia também levar os outros mundos à rebelião. Pensa num anjo, num querubim astuto. Ele disse, olha, se eu conseguir uma terça parte dos anjos, eu também consigo enganar, levar comigo outros seres dos outros mundos que Deus criou, outros habitantes. Então, queridos amigos, por isso que eu lhes disse na primeira lição, esse conflito não é apenas com relação aos anjos e à terra, é um conflito universal. Todo o universo está envolvido nesse conflito. Satanás desejou, tentou enganar também os outros seres, os outros mundos que Deus criou. Em um dos meus livros preferidos, que é Primeiros Escritos, disse assim, página 39 e 40. Aqui, na verdade, Ellen G. White relata uma visão que ela teve quando ela foi transportada para outros mundos. Ela teve uma visão de outros mundos. E olha o que acontece aí. Diz assim: o Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos. Foram-me dadas asas e um anjo me acompanhou da cidade a um lugar fulgurante e glorioso. A relva era de um verde vivo,
Os pássaros gorguejavam ali cânticos suaves. Olha, que lugar bonito. E os habitantes desse lugar eram de todas as estaturas, nobres, majestosos e formosos. Olha, ela viu outros seres de outros mundos e disse que eles eram formosos. Ostentavam, disse, a expressa imagem de Jesus e seu semblante irradiava santa alegria, que era uma expressão de liberdade e felicidade do lugar. Perguntei a um deles por que eles eram muito mais formosos do que os habitantes da terra. Tá? Por que vocês são mais lindos? Tá? Os habitantes da terra nem tanto, mas por que vocês são? Tá? E a resposta foi, um desses seres lhe disse assim, ó, nós vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus. Não caímos em desobediência como os habitantes da terra. Então disse Ellen G. White, olha, eu vi duas árvores. Uma se assemelhava à árvore da vida, que é existente lá na cidade. O fruto de ambas tinha um belo aspecto, mas o de uma delas não era permitido comer. Ou seja, havia uma árvore proibida também nesse mundo. Tinham a faculdade de comer de ambas, mas era-lhes vedado comer de uma. Então meu anjo assistente me disse, ninguém aqui provou da árvore proibida. Se, porém, comessem, cairiam em pecado. Olha então, nessa conversa que ela teve, esse habitante lhe disse, olha, nós aqui vivemos em estrita obediência à lei de Deus. Nós não pecamos. Nós obedecemos, fomos fiéis. Foram tentados. Até eles também chegou a tentação, mas eles foram fiéis a Deus. Obedeceram. E meus amados amigos que estão assistindo esse estudo, o que me chama a atenção é, olha, assim como o ser humano teve uma prova de fidelidade para com Deus, os outros mundos também têm. Só que os outros mundos não erraram, não pecaram. Somente o planeta Terra que caiu em pecado. E agora eu quero falar para vocês sobre essa santa lei de Deus, porque disse, olha, nós não pecamos. Se eles não pecaram e pecado é transgressão da lei, é porque eles obedeceram à lei de Deus. Não como os habitantes dessa terra, Adão e Eva, que eles pecaram, transgrediram a lei. E eu quero estudar esse detalhe agora. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus lhes entregou a sua santa lei. Eles deviam obedecer, mas lamentavelmente eles quebraram essa lei. Eles caíram em desobediência. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15 até o 17, descreve o momento que Deus lhe entrega a lei ao ser humano. Diz assim, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus lhes disse, olha, vocês comam tudo que vocês queiram, eu criei para vocês. Só tem um detalhe, tem uma árvore, e essa árvore aqui em Gênesis capítulo 2, no versículo 9, disse que estava lá no meio do jardim. Disse assim, ó, o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comer. E estava também ali a árvore da vida no meio do jardim e também a árvore da ciência do bem e do mal. Basicamente, amigos, haviam 3 tipos de árvores. As árvores comuns, como as que temos hoje, que Adão e Eva podiam comer o que eles queriam. Também ali estava a árvore da vida, no meio do jardim. E perto dela estava também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas as árvores eles podiam comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus lhes disse, olha, não comam dessa árvore, do fruto dessa árvore. O dia que vocês comam, esses dias vocês vão morrer. Então, queridos amigos, Deus lhe entregou a sua lei a Adão e Eva. Nessa frase que disse, não comam do fruto dessa árvore, ali estava a santa lei de Deus, os princípios, os 10 princípios da lei de Deus, os 10 mandamentos. Talvez você se pergunte e diga, mas como assim, pastor, que ali os 10 mandamentos?
Que Deus falou apenas para não comer do fruto. Mas ali, meus irmãos, ali estão contidos os 10 mandamentos. Vamos recapitular um pouquinho? Tá. Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Não terás outros deuses. E se você lembra a história, quando aparece Lúcifer ou Satanás, né, possuindo a serpente, disse o que para Eva? Lhe ofereceu aí o fruto para comer. E ela disse não. E ele disse uma coisa: sabe Deus, o dia que você coma desse fruto, os vossos olhos vão se abrir e você vai ser como Deus. Eva, você vai ser Deus. Você não precisa de outro. Você vai ser Deus. Come. Olha aí a tentação. Ou seja, ela estava se colocando em lugar de Deus. E ali ela estava quebrando esse princípio. Não terás outros deuses diante de mim. Tá? O segundo mandamento disse: não farás para ti nenhuma imagem nem escultura de nada. Tá? Agora, quando Eva ela quer ser Deus, ocupar o lugar de Deus, agora ela está também assim se tornando uma imagem. Tá? Ela está assumindo o lugar de Deus. Ela está quebrando aí o segundo princípio, o segundo mandamento. O terceiro mandamento da lei de Deus disse: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Satanás começa a fazer uma pergunta enganosa para Eva. Ele disse: assim que Deus disse que não é para comer de nenhuma árvore. Deus não tinha falado que não era para comer de nenhuma. Deus falou que era para não comer só de uma. Então, quando Eva percebe isso, Eva tenta aí mostrar para a serpente que está errado. E ela disse uma coisa: não é assim não. O que Deus disse é para não comer nem para tocar desse fruto. Espera aí. Deus falou que não era para tocar? Não. Deus tinha falado só que não era para comer. Tocar o fruto não era pecado. Pecado era comer o fruto. Essa era a desobediência. Mas Eva disse: não, Deus falou que não é para tocar. Ela está tomando o nome de Deus em vão. Quebrou o terceiro mandamento. O quarto mandamento da lei de Deus disse: olha, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Como que Eva quebrou esse princípio? Por que nós guardamos o sábado? Se você lê Êxodo capítulo 20, versículo 8 até o 11, lá diz: olha, lembra-te do dia de sábado para quê? Para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E termina falando o motivo. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Lembra-te do sábado porque o Senhor é teu Criador. A única maneira, queridos amigos, de a gente reconhecer realmente que Deus é o nosso Criador é através do sábado. Quando a gente guarda o sábado, a gente está reconhecendo que Ele é o Criador, que nós somos criaturas. Agora, quando a serpente tenta Eva, ele disse: olha, sabe Deus, o dia que você coma, os vossos olhos vão se abrir e você vai ser como Deus. Tá? Você vai ser Deus, você não precisa de um Criador. Por quê? Se você pode ser Deus, você pode ser uma criadora. Deus está te proibindo de coisas que vão te fazer tornar grande. Tá? Você podia ser uma deusa. Então come o fruto. Então, ela assim, demonstrou falta de fé, confiança em Deus, e ela estava deixando de reconhecer Deus como seu Criador. Ali quebrou o quarto mandamento. O quinto mandamento diz: honra teu pai e a tua mãe. Devemos honrar os nossos pais. Quem era o pai de Adão e Eva? Pensa um pouquinho. Nem precisa pensar aí, né? A pergunta é bem fácil. Quem era? Deus. Deus era o Pai Celestial, o Criador. Lhes pergunto: Adão e Eva honraram seu pai ao comer o fruto? Com certeza não. Eles foram filhos desobedientes. Desonraram seu Pai Celestial. Ali eles quebraram o quinto mandamento. Qual é o sexto mandamento? Não matarás. Deus lhes disse: olha, o dia que vocês comam do fruto, esse dia vocês vão morrer. Quando Eva estava comendo fruto, ela estava o quê? Se matando a si mesma. Ela estava cometendo suicídio. Ela estava se matando a si mesma. Ela estava quebrando o sexto mandamento. O sétimo mandamento diz: olha, não cometerás adultério. Seja fiel. Lhes pergunto:
Adão e Eva, que era a primeira igreja, igreja na Bíblia é até representada por mulher, tá? Adão e Eva, a primeira igreja de Deus, seus filhos, deviam ser fiéis para com Deus ou não? Deviam. Mas essa igreja, esses filhos foram infiéis com Deus, o Criador. Infidelidade espiritual. Quebraram dessa maneira o 7º mandamento. O 8º mandamento disse assim: não furtarás, tá? Não pegue aquilo que não te pertence. Agora, quando Adão e Eva comem do fruto, eles estão pegando o fruto que lhe pertencia a quem? De quem que era essa árvore? Quem havia criado? Deus. Deus havia lhes dado Adão e Eva? Não, Deus proibiu. E eles estão pegando aquilo que Deus proibiu, não lhes pertencia. Eles estão furtando aquilo que lhe pertencia a Deus. Quebraram dessa maneira o 8º mandamento. Qual é o nono mandamento? Não falarás falso testemunho. Quando Eva já disse, olha, Deus disse que não é para tocar, ela já está o quê? Já está falando falso testemunho. O 10º mandamento disse, olha, não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa, tudo aquilo que não te pertence, aquilo que é dos outros, não cobiçarás, não desejarás. Tá? Agora, se você lê o livro de Gênesis sobre a tentação, ali disse que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, é uma árvore desejável que Eva contemplou, desejou tanto comer, disse, eita, podia comer o que era, é tão agradável, tão boa, que terminou finalmente, cobiçou e finalmente ela comeu aquilo que não lhe pertencia. Ela quebrou ali o 10º mandamento. Então, meu querido amigo, você percebe que Deus lhe entregou a santa lei a Adão e Eva? Nessa frase, não comas do fruto, ali estavam os 10 princípios da santa lei de Deus, os 10 mandamentos. Quebrar um significa quebrar os outros. Por isso, lá no livro de Tiago, disse, olha, se você guarda toda a lei, mas quebrou um princípio, você se tornou culpável dos outros, porque um está ligado com o outro, é como uma corrente. Então, meus irmãos, Adão e Eva quebraram a santa lei de Deus. E Satanás sempre odiou essa santa lei de Deus. Ele lá no céu enganou os anjos, o quê? Levando a quebrar a santa lei de Deus. Acusou essa lei. Tentou os outros mundos e os instigou para que eles também quebrassem essa lei. Só que eles foram fiéis. Agora, os nossos pais, né, Adão e Eva, lamentavelmente, eles pecaram. Agora, nesse momento eu quero estudar com vocês mais detalhado como que foi a queda dos nossos pais. Como que eles quebraram essa santa lei de Deus. E você vai perceber o seguinte. Os mesmos argumentos que Satanás usou lá no céu, ele usa com Adão e Eva. Ele usou 4 argumentos para enganar os anjos. Esses mesmos argumentos ele usa agora com Adão e Eva. Vai ver, vamos lá. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o 6. Diz assim, ó. Ora, a serpente era mais astuta, olha, do que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, como que Satanás se apresenta? Como uma serpente. Por que ele está escondendo sua verdadeira identidade? Olha, astuto. Ele acusou lá no céu que Deus escondia segredos. E ele agora, quando se apresenta, ele vai se camuflando, se esconde. Ele quem se esconde tem segredos. E ele disse à mulher, assim que Deus disse que não é para comer de toda a árvore do jardim? Olha, falando mentiras enganosas com relação a Deus. Lembra? Com a sua cauda ele levou 1/3 dos anjos com suas mentiras. Ele é cobarde, enganoso, mentiroso. Pensou que assim como enganou os anjos, podia enganar também os seres humanos. E conseguiu, né? Disse mais. Eva disse aqui, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para não morrais. Então a serpente disse à mulher, não é assim não, vocês não vão morrer não. Olha, ali acontece um choque mental na mente de Eva. Deus disse, se vocês comem, vocês vão
morrer. Agora a serpente disse, não é assim não, Deus é mentiroso. Se vocês comem, vocês não vão morrer. E aí Eva fica pensando, uai, quem está mentindo aqui? Quem está errado? Deus ou a serpente? Porque Deus disse que não é para comer. A serpente disse que ninguém morre. Disse mais ainda. Sabe Deus que no dia que dele comerdes do fruto, os vossos olhos se abrirão. Ou seja, Eva, para de ser besta. Deus está te enganando. Deus tem segredos escondidos. Deus sabe que se você come, os vossos olhos vão se abrir. Deus quer que você seja uma cega. Deus não quer que você enxergue as coisas. Deus está escondendo coisas de você e você cai. Você acredita. Você acreditou que não é para comer? Que vai morrer? Mentira! Deus está escondendo esses segredos. Ele compartilha com outros, ele tem seus favoritos aí. Mas com você, ele tá te enganando. Tá? Você não vai morrer. Se você come, você vai ser como Deus. Você disse aqui, olha, sereis como Deus sabendo o bem e o mal. Você não precisa da lei de Deus para saber aquilo que é certo e errado. Quem define aquilo que é certo e errado é você. Se você come, você vai deixar de ser uma cega e você vai começar agora a diferenciar entre aquilo que é certo e errado. Você, sua própria consciência. Você não precisa de Deus. É você quem vai determinar aquilo que se pode e aquilo que não se pode. Mesmos argumentos que usou lá no céu. E viu a mulher que a árvore, ele disse, era boa para comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e também deu a seu marido e ele também comeu. Olha, meus irmãos, e outro detalhe que está envolvido nessa história. Eu fico pensando em Eva, né? Se Satanás lhe disse, olha, sabe Deus que o dia que você coma, os vossos olhos vão se abrir, você vai ser como Deus. Por que Deus não quer que eu seja como Ele? Por que Deus está escondendo esses segredos? Sabe o que Lucifer está falando aqui para Eva? É porque Deus é egoísta. Ele não quer compartilhar os poderes que estão envolvidos nesse fruto. Ele quer que você seja cega. Ele não quer compartilhar. É só ele quer ser Deus. Tá? Por isso que ele proibiu comer. Tá? Agora, se você come, agora você vai ser igualzinho a ele. Tá? Não seja egoísta como Deus. Tá? Como que vai te falar que não come? Pode ser egoísta. Come. E lamentavelmente, queridos amigos, Eva desobedeceu à lei de Deus, quebrou esses princípios, pensou que ela devia determinar aquilo que é certo ou errado, quebrou a santa lei de Deus, duvidou de seu Criador e caiu em pecado, juntamente com Adão. Assim esse mundo caiu em pecado. Agora, eu quero terminar estudando com você sobre uma parábola que muitas vezes você já deve ter ouvido. Tá? Baseada nessa parábola já se pregaram muitos sermões. É a parábola da ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida ilustra aquilo que estamos estudando aqui. Tá? É verdade que essa parábola fala também sobre o membro da igreja que saiu do aprisco, se perdeu lá no mundo, e que a gente tem que ser como o pastor, que tem que procurar ela e trazê-la de volta. É verdade. Mas essa parábola tem outra aplicação, outra mensagem. E é isso que eu quero estudar com vocês. Vamos ler essa parábola detalhadamente para você entender. Tá? Essa parábola, amigos, ilustra a salvação do ser humano e inclusive a queda do ser humano. Diz assim, ó. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdeu uma delas? Olha, há um pastor, tem 100 ovelhas e perdeu quantas? Perdeu uma. Foi o pastor que perdeu a ovelha ou foi a própria ovelha que se perdeu? Tá? Seria ilógico, né, falar que o pastor vai perdê-la para depois ele procurá-la. Não tem lógica. A ovelha que se perdeu. Ela que saiu do aprisco. A quem que representa esse pastor? A quem que representam essas 100 ovelhas? E a quem representa essa ovelha perdida?
Você já sabe, né? O pastor representa quem? A Jesus, o arcanjo Miguel. As 100 ovelhas representam os mundos que Deus criou, os outros seres, o universo. E a ovelha perdida representa quem? Representa o nosso mundo, porque o único mundo que pecou, que se extraviou, foi qual mundo? O planeta Terra. E disse mais a parábola: quando o pastor percebe isso, deixa as 99 lá no deserto e vai buscá-la. Ou seja, o pastor deixa o universo, o seu reino celestial, Jesus deixa o céu, os outros mundos, e ele vem para buscar a ovelha perdida. E o próprio Deus, para encontrá-la, se torna ser humano, assim como você e como eu. Sendo Deus, se humilha e a se tornar com a nossa natureza que nós temos, sendo ser humano. Para quê? Para encontrar a ovelha. E diz que o pastor vai buscá-la e a busca até encontrá-la. Finalmente encontra. E a encontrou há 2000 anos atrás, aqui lá na cruz. Nos próximos estudos vocês vão entender mais esses detalhes. E quando a encontra, a coloca sobre seus ombros e, cheio de júbilo, a leva de volta para casa. E chegando lá, diz aí, reúne seus amigos, vizinhos. Quem são esses amigos vizinhos que Jesus vai reunir? São os representantes dos outros mundos, os filhos de Deus. E disse a eles fala: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que estava perdida. Queridos amigos, aqui está ilustrando o plano de salvação. Jesus deixa o universo, deixa o aprisco celestial, vem procurar esse mundo, essa ovelha perdida. E quando Jesus encontra esse mundo, disse, a coloca nos seus braços e a leva de volta para o aprisco. Essa profecia, em forma de parábola, ainda não se cumpriu totalmente. É verdade que Jesus encontrou a ovelha lá na cruz, mas ainda não foi levada de volta para o aprisco. Quando a gente estudar o ministério aqui no santuário, vocês vão entender quando é que a ovelha volta para o aprisco. E tem um momento, diz que se chama inclusive as amigas, as vizinhas, os representantes dos outros mundos, para comemorar o resgate da ovelha perdida. Isso vai acontecer no futuro. Mas eu queria ler aqui com vocês agora uma citação que está no livro Parábola de Jesus, na página 190 e 191. Ali diz o seguinte, olha: Cristo representava pela ovelha perdida não somente o pecador individual. Tá? É verdade que representa aquele irmão que se desviou da igreja, verdade. Mas também representa o mundo que apostatou e se arruinou pelo pecado. Olha, essa ovelha perdida representa o quê? O mundo que apostatou. Este mundo é apenas um átomo no vasto domínio sobre aquilo que Deus preside. Contudo, este pequeno mundo perdido é a única ovelha extraviada. É mais preciosa ao seu olhos do que as 99 que não se desviaram do redil. Olha, essa ovelha, esse mundo é a única ovelha perdida. E é tão preciosa aos olhos do pastor. Diz mesmo que as outras não pecaram, estão lá no aprisco, mas o pastor veio por esse mundo. Cristo, o amado comandante das cortes celestiais, desceu da sua alta posição, depôs a glória que possuía junto ao Pai, para quê? Para assim poder salvar o único mundo perdido. O pastor deixa o universo. Disse mais: foi por este mundo que ele deixou os outros mundos sem pecado lá nas alturas, as 99 que o amavam, e veio à terra para quê? Para ser ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Isaías 53, 5. Deus entregou a si mesmo em seu Filho para que tivesse a alegria de recuperar a ovelha que se perdera. Amém? E vocês devem lembrar muito bem as palavras de Jesus que estão aqui em João capítulo 10, versículo 11. Jesus disse, olha, eu sou o bom pastor, e o bom pastor, não qualquer pastor, o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Uma das grandes acusações que Lúcifer
apresentou com relação a Deus foi que Deus é um Deus egoísta, que Ele quer somente que todo mundo lhe adore, mas que Deus é tão egoísta que Ele não é nem sequer capaz de levantar um dedo pelas suas criaturas. Jesus, o pastor, estava demonstrando diante de todo o universo que Deus é amor. Sendo Deus, se humilha, tomar forma humana, para quê? Para poder salvar a sua ovelha perdida. Ele não apenas levantou um dedo, ele se entregou, sendo Deus, meus irmãos, olha, por isso aí estão as palavras lindas de João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira, não apenas levantou um dedo, Deus deu a sua vida em Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus quer que suas criaturas vivam eternamente. Interessante, né, irmãos? Lúcifer, ele lamentavelmente foi um mentiroso ao apresentar o caráter de Deus de uma maneira errada. Deus na cruz, meus irmãos, demonstrou diante de todo o universo que Ele é amor. E eu termino esse estudo de hoje falando para vocês o seguinte: vai chegar um momento quando Jesus voltar por segunda vez e vai levar a sua ovelha, esse mundo, de volta para o aprisco celestial. Hoje Deus está chamando homens e mulheres que façam parte do seu reino, para que juntos possamos ir lá para o céu. Mesmo que pecamos, erramos, Deus fez tudo para que a gente pudesse ser resgatado, restaurado. Deus quer usar você, Deus quer me usar. É agora o momento que a gente tem que aproveitar. É agora que temos que correr aos braços de Jesus. Devemos permitir que Deus nos encontre, nos resgate e ter um dia a alegria de conhecermos os outros mundos que Deus criou. Nas próximas lições a gente vai falar mais desses detalhes, mas o livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1, fala que a volta de Jesus vai demorar 7 dias, o silêncio por quase meia hora. Por quê? Nós não vamos ir diretamente lá para o céu. Durante uma semana a gente vai viajar pelos outros mundos, visitando os outros seres, as outras ovelhas que Deus criou. Já imaginou? Nos próximos estudos eu vou ampliar mais essas questões. Mas Deus quer que você faça parte do seu reino. Não deixe que o pecado, as coisas erradas te desviem daquilo que realmente Deus quer e espera de você. Seja um homem e uma mulher fiel a Deus. Amém? Você gostaria nesse momento falar para Deus: Senhor, por favor, eu quero ser a sua ovelha. Obrigado por ser meu pastor. Obrigado por me amar ao ponto de você entregar a sua vida por mim. Você gostaria de falar isso para Deus? Então vamos orar. Eterno Deus, querido Pai, muito obrigado, porque mesmo sendo pecadores e sem merecer, o Senhor nos mostra seu amor. Por favor, Pai Santo, venha abençoar a vida das pessoas que estão fazendo esse estudo. Que eles façam parte do Teu reino, Senhor. E um dia que a gente esteja, Senhor, fazendo parte desse grupo representado pela ovelha perdida, que vai voltar para o aprisco. Começa, Senhor, desde agora a restaurar as nossas vidas, por favor. Humildemente nos colocamos em Tuas mãos, porque sabemos que estando em Tuas mãos, a vitória está garantida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus lhe abençoe. Nos encontramos na nossa próxima lição. Não perca. O tema da próxima lição é sobre o plano de redenção. O tema vai ser fantástico. Te espero, viu? Até a próxima.